Estudantes da doutrina, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do nosso livro, não é o nosso lá, dos Mensageiros. Nós estudamos na semana passada o prefácio e nós iremos iniciar hoje o estudo do primeiro capítulo. Então, se você está nos assistindo aí, da sua casa, do seu lar, do seu conforto, seja muito bem-vindo. Antes de nós iniciarmos nossos estudos, nós vamos dar graças a Jesus com uma prece. Então, eu peço que você se ponha aí numa posição confortável, participe conosco com os seus pensamentos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade abençoada de partilharmos os estudos que estamos a iniciar agora do livro Os Mensageiros. Obrigada, Senhor, por estarmos todos juntos, prontos a receber os teus ensinamentos, prontos para fazer brilhar a nossa luz, uma luz que faz tanta falta a este nosso mundo, a tantos irmãos necessitados. Que o estudo de hoje nos fortaleça em fé, em sabedoria, em conhecimentos, para que possamos aplicá-lo na nossa vida, no dia a dia, em todas as situações que nos surjam. Estarmos mais atentos a todas as oportunidades de trabalho, a todas as oportunidades para pôr em prática o que aprendemos hoje. Para melhor servirmos e amarmos e aos nossos irmãos que cruzam a vida conosco. Obrigada, Senhor, fica conosco hoje, agora e sempre. E assim seja. Assim seja. Obrigada, Ana, pela prece. Vamos trabalhar então, porque não tem nada melhor, mais renovador que trabalhar para Jesus. E, aproveitando a deixa, o capítulo de hoje é intitulado Renovação. E durante o capítulo, durante o estudo, eu vou fazer o seguinte: vocês vão notar que eu irei partilhar com vocês, vou dar para vocês de presente citações diversas. E eu quero pedir que vocês, estudantes da doutrina, ou a você, espectador amigo, que à medida que vocês ouvirem as citações, tire alguns segundos, olhe para dentro de si mesmo, ok? E reflita consigo mesmo na mensagem oferecida. Eu tenho certeza que todos nós iremos receber uma dádiva quando nós ouvirmos com os ouvidos de ouvir, não é? E guardarmos a mensagem dentro de nós. Combinado? Bom. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Vamos então ouvir o nosso irmão Felipe com o capítulo da noite de hoje. Ora,
do capítulo 1, Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma, pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente dedicada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o jubilo da descoberta de mim mesmo. Dantes, vivia a afeição de caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental à maneira de alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quando estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o jubilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colónia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de nenhum palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação, espiritualizante, tornara-se indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta,
lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me das procedências dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contacto da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado de rosas de jubilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia, eu mesmo, formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações de natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Enche a sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. O Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns, mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova, caminho confiante para o dia. E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habituam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados, todos eles, por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então,
relativamente às minhas tarefas. Obrigado, Felipe. Muito bem. Quem conhece o André do livro anterior há de concordar que parece realmente uma pessoa completamente diferente, não é? Não parece o mesmo André que nós conhecemos, ele está realmente renovado. E eu poderia ficar com vocês a noite toda colocando detalhe por detalhe de cada frase, porque André ele nos traz uma imensidão de coisas, a começar pela pessoa que ele era antes e a pessoa que ele se transformou. Fofoquinha? Não, eu não quero saber o que as pessoas passaram, de onde que elas vieram. Ele precisava daquela conversa espiritual com outras pessoas, não é? Ele já buscava aí essa diferença, o pensamento muda. E quem nunca? Também nós, quando nós passamos por a transformação, a gente já não tem mais tempo, não é? Para saber quem foi, quem vem, onde vão, não é? A gente está mais preocupado agora com o espírito, não é? Como nos melhorar. Lá, muito bem. Mais um presentinho. Do livro Assim Vencerás, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de 1978, pelo Espírito Emmanuel, intitulado Influências. Semeia a fraternidade e conquistarás a influência benéfica de milhares de irmãos. Obteremos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Resumo. Então, vamos lá. André fala, primeiramente, não é? Eminentemente surpreendida, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos, experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Vamos recordar André na obra anterior, né, que tanto queria retornar à Terra, e o que ele encontrou quando ele finalmente retornou, e foi o livro inteiro, pedindo, querendo, ansioso para rever a família, a amada Zélia. Ele encontrou a esposa já casada, os filhos já crescidos, e para não chatear o novo marido, ninguém poderia falar nele. Então, o primeiro sentimento dele foi de raiva, quem é esse intruso no meu lar? Mas então, com o esforço, ele ainda fala aqui que foi muito difícil, ele conseguiu ver a sua ex-esposa, não é? Como uma irmã que necessitava de trabalho. André fala ainda neste capítulo, pela primeira vez cataloguei adversários da categoria de benfeitores, comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe desligou. Depois André diz aqui, somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Nós vimos sobre evolução, né, no prefácio. A natureza recebia-me com transportes de amor. Com novos olhos, André passou a perceber o poder da natureza. E ele ainda diz, os elementos mais simples adquiriram aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento, a luz do sol, pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo o meu pensamento de prodigiosa harmonia. Quantos de nós hoje acordou e deu graças pelo sol, e ouviu o pássaro cantar e deu graças a Deus pelos animais, ou percebeu a beleza sublime de uma flor ao passar pela rua, quando nós estamos tão preocupados com o nosso caminho ao trabalho, não é? Depois ele diz, esse foi a renovação de André, ele começou a perceber as coisas diferentes, ele deixou aquele André, o velho André para trás,
e ele se transformou em uma pessoa que ama o trabalho, não é? Preocupado com os irmãos de verdade, não é só para saber por curiosidade o que aconteceu com eles, por que eles chegaram lá da forma que eles chegaram. E não crítica, porque as pessoas que André encontrou na colônia, enquanto ele ainda era um paciente, ajudaram ele a se compreender, a se entender, não é? Mas aquela curiosidade que ele tinha não estava mais lá. Ele só queria, olha, eu estou aqui para trabalhar e eu vou te servir com todo o meu amor. Novo propósito. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho. Quem não queria ter uma amiga como a Narcisa todos os dias ao nosso lado? Não é, Narcisa? A Narcisa, ela alerta o André para as dificuldades em se renovar. E, primeiramente, diz a ele que ele deve continuar sempre a meditar no Evangelho de Jesus. Olha aí quão importante que isso é. Se você olhar para você mesmo, neste momento de transformação na sua vida, se você chegou até aqui, se você está participando do estudo, ou se você está assistindo o estudo aí pelo YouTube, porque você não pode participar conosco, você já está se transformando, porque você já deu o primeiro passo para se preocupar. Peraí, mas e o meu espírito? E a minha vida espiritual? E o além? Você começa a fazer essas transformações mentais, você começa a enfrentar muitas dificuldades. Não vai ser fácil. Você vai tentar entrar no estudo, o computador, o telefone não vai funcionar. Você vai estar se sentindo mal, você vai estar com dor de cabeça, você vai se sentir cansado, vai acontecer várias coisas. E até quando você procurar outras pessoas para falar sobre todas as descobertas que você está, né, tá com experiência, vai ser difícil, você vai ser criticado. Mas a importância que ela ressaltou aqui é na meditação no Evangelho. Então, eu vou ressaltar outra vez, porque nós estudamos com o André no livro passado. Leia o Evangelho todos os dias, ensinamento de Francisco Cândido Xavier. Ao acordar, ao se deitar, leia um pouquinho do Evangelho, vai te renovar grandemente. E a Narcisa, ela cita para André que ele poderia se sentir entediado, porque ele estava continuando ainda ali com as tarefas das câmaras de retificação. Para vocês que ainda que não se lembram, que não participaram do estudo, André estava trabalhando nas câmaras. E olhe para nós agora. Quantos de nós, às vezes, nos sentimos entediados de fazer as mesmas coisas? Ou no trabalho, ou em casa. Às vezes, nós precisamos dessas renovações. Nós precisamos nos empenhar em novas tarefas. Então, é muito normal. E eu achei muito bacana de ver que o André estava se sentindo um pouco entediado. Não tem mal. Se você começa a fazer alguma coisa e depois de algum tempo você começa, todo dia a mesma coisa, por que não mudar? Vamos procurar renovar, não é? Quem aí se identifica com isso? Às vezes, muitos anos no mesmo cargo do trabalho, às vezes fazendo o mesmo caminho para o trabalho todos os dias. Às vezes falando com as mesmas pessoas. Não é? Às vezes a gente se entedia, não há mal nenhum nisso. Olha, não vai ficar entediado com o marido ou com a esposa, tá? Aí não dá. Muito bem. Então, continuando, depois desse breve resumo, nós vamos, então, ao Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na questão 919. Tem alguém aí com o Livro dos Espíritos nas mãos? Leia para mim, então, Felipe, por favor. 919. Então, está no capítulo 12, Perfeição Moral. 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Boa, só uma pausa. Essa frase, conhece-te, um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. É claro que eu tive que pesquisar.
Claro, é óbvio. Então, os estudiosos, porque tem aí uma conversa meio travada aí nesse sábio. Essa frase, conhece a ti mesmo, é um aforismo, conhecido um ditado, né? Antigamente era um ditado. E a frase completa é: conhece-te mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Essa frase ela está gravada no templo do deus Apolo, em Delfos, na Grécia, e é muito associada a Sócrates, o filósofo. Agora, filosofia. O que é filosofia? Filosofia é a ciência da reflexão, do olhar para dentro de si mesmo. Essa é a ciência da filosofia. Quando nós lemos algo assim, e o Espírito de Verdade nos ofereceu, alguém já te disse isso? Conhece a ti mesmo. Como resposta, nós temos que refletir para dentro de nós mesmos. Porque a pergunta foi: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Como é que eu fico melhor? Como é que eu consigo ganhar nessa briga bem e o mal? Continuando. Você quer continuar, Felipe? No item A só, por favor. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade é, precisamente, a de se conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu mesmo fazia. Quando vivi na terra, no final do dia, interrogava-me a minha consciência. Passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, pois, crede-me, Deus o assistiria. Perguntai, portanto, a vós mesmos e interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais nos outros, se praticaste uma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao voltar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, pois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Continuo a ler, Jaque. Não, obrigada. Sabe por quê? Porque o próximo exercício em grupo é que vocês possam refletir nessa resposta. Okay. Que vocês possam trazer juntos um pouco do que cada um de vocês recebeu aí com a resposta do Espírito de Verdade. Bem? Nós vamos fazer uma pausa na nossa gravação e nós iremos voltar em alguns minutos. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, sai da minha casa, vou no centro, falo com o Espírito. Olha, me ajuda. Eu quero me renovar, eu quero fazer, eu quero viver melhor. Eu tenho só que ir para a cama, pensar no que eu fiz. O que eu fiz para os outros, eu faria para mim? Eu ficaria feliz se alguém fizesse isso comigo. Eu julgo o que eu fiz hoje para as pessoas. Se alguém fizesse comigo, como é que eu me sentiria? Pensar em Deus, pedir ao o meu mentor espiritual que me auxilie, e a renovação começa. É o trabalho pessoal, interno, diário. Conhece-te a ti. E Jesus, lá no início, quando nós iniciamos o estudo, conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Se a gente trocar essa frase de Jesus, se você só conhecer a mentira, você não será liberto. Se você seguir o que não é verdadeiro, não tem libertação. E o que é verdadeiro? O que é mais verdadeiro do que a palavra de Jesus para nós? Não é? Muito bem. Vamos lá. Quem é que tem alguma coisa para acrescentar, para partilhar? Olha, vamos lá. Senão eu vou começar aqui, ó. Só, eu não tenho muita coisa para acrescentar, só acho que é um bom exercício e até uma maneira de nós realmente de pensarmos aquilo realmente, de haver uma maneira de nos modificarmos todos os dias, até mesmo não é preciso ou escrever, para quem gosta de escrever, ou mesmo pensar, ou quando estamos a fazer a nossa prece da noite, o que é que eu poderia ter feito diferente, o que é que eu poderia melhorar? Eu acho que é uma maneira boa de tentarmos fazer essa renovação que todos nós precisamos, não é? Acho que vou começar a pensar nisso, escrever. E aí vamos nos dar conta realmente que não somos, entre aspas, não é? A pessoa tão boazinha que às vezes pensamos que somos, eu sou uma maravilha, sou o homem de bem, como nos diz no Evangelho. Às vezes temos essa tendência de pensarmos que estamos a fazer tudo bem, mas ainda temos muita coisa para melhorar. Somos espíritos ainda muito imperfeitos. É muito mais fácil ver o defeito do outro, não é? Infelizmente, Sim, não é? precisamente isso. Muito bem. Ana, Mada? Está no mudo. Agora sim. Só queria ler aqui só um bocadinho desta questão que diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis como julgar a si mesmo. Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis, como dizia a Mónica? Temos que ter aqui uma sinceridade para connosco mesmo, uma honestidade muito grande. Às vezes, deixar de ter o medo de olhar para as nossas próprias imperfeições, porque quando começamos a fazer este exame de consciência todas as noites, é um treino, não é? Por isso é que é todas as noites. E vamos nos pondo no lugar dos outros com quem nós interagimos nesse dia, por exemplo, e perceber como é que o outro me vê. Se nós conseguirmos nos pôr como observador das nossas próprias ações, já aí não é fácil, mas é uma ajuda. Agora que é difícil a gente perceber que temos muitos defeitos, ainda temos muita coisa para melhorar, sim, mas também temos que ter o amor por nós mesmos ao saber também ser pacientes com as nossas próprias imperfeições, porque a redenção exige arrependimento ativo, ou seja, eu sei que fiz mal, mas eu não vou ficar aqui no remorso, aqui neste ciclo vicioso e não sair daqui e ficar parado. Nós precisamos de ação, por isso é que é para nos redimirmos do mal que fizemos e felizmente temos o esquecimento, a misericórdia divina que nos faz esquecer daquilo que fizemos para nós exatamente conseguirmos andar para a frente, seguir em frente, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ok. Boa. Bem, mais uma vez temos aqui Santo Agostinho a abençoar os nossos estudos, não é? E aqui esta questão da reforma íntima, da análise de nós mesmos, do conhecimento de nós mesmos,
é extremamente necessária, como todos nós sabemos disso, questionarmos todos os dias aquilo que podemos melhorar, aquilo que temos que corrigir, analisar aquilo que, olha, já consegui vencer uma coisa que eu antes não conseguia, eu já consegui superar uma dificuldade minha. E também é bom, também é importante fazer essa análise. E no Evangelho também, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, tem uma parte em que nos fala Paulo, o apóstolo, em que ele nos diz para nós analisarmos todas as nossas ações através da caridade. Porque ela vai nos dizer aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós devemos fazer, tornando essa virtude da caridade uma virtude ativa. E para que tenhamos a certeza que é com a nossa consciência, quando nós perguntamos, questionamos aquilo que devemos fazer, ela vai nos responder com certeza. E é o mesmo que nos fala aqui Santo Agostinho, fala-nos do contacto com o nosso anjo guardião. Nós não temos aqui uma Narcisa, mas temos o nosso anjo guardião connosco. E ele com certeza que nos está sempre junto de nós. Nós é que muitas vezes nos esquecemos dele. Esquecemos da sua companhia, da sua presença, da inspiração que ele nos dá, e nós temos que abrir essa porta para que ele também nos possa inspirar o pensamento, para nós percebermos melhor onde é que nós podemos chegar quando agimos com Jesus no coração. E há uma parte neste capítulo muito interessante, porque ele dizia o quanto nós ainda estamos longe de Jesus. As suas palavras parecem-nos palavras comuns, sem grande significado, coisas banais, mas à medida que nós vamos crescendo e aprendendo, as palavras de Jesus ganham vida, tornam-se palavras vivas, e à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, através das nossas ações, da modificação dos nossos hábitos, dos nossos conhecimentos, mais profundidade e mais sentido nós vemos nas palavras de Jesus. E então acho que é aqui um apelo ao conhecimento de nós mesmos, à reflexão, ao pararmos, seja 1 minuto, seja 2 por dia, seja através da escrita, como a Mónica falou, que também é uma boa medida, mas tirarmos esses minutinhos por dia só para sentir Jesus ao nosso lado e refletir, para que possamos, com mais coragem e mais bom ânimo, levar para a frente este desejo com que nós renascemos na Terra da renovação. Boa. Sim. Obrigada, Mari. Felipe? Eu vou pegar aqui um bocadinho no que a Ana disse, que é este ato de nos observarmos está intrinsecamente ligado a uma das recomendações de Jesus quando nos disse para vigiarmos. E como a Ana disse bem, que não basta depois nós vigiarmos, identificarmos algo de errado e de repente pregarmos ao chão numa culpa sem ação ou sem movimentação, que temos falado muito na movimentação na casa, que ela não serve de nada. Aliás, há num livro, a Madalena vai-me ajudar, é o Estrela de Luz, não é? Que é de Longinos, quando... É isso mesmo. Quando Jesus não, é Bartimeu que vai resgatá-lo, e vê Longinos que teve durante 300 anos a aceitar a tortura pelo erro que cometeu. E o que eles dizem é que Jesus não quer um arrependimento sem ação, que era exatamente o que a Ana dizia, que ele quer um arrependimento com trabalho, com renovação. E aí vem o segundo conselho de Jesus, que é o orar. E o orar, não mais do que é a nossa ação diária. Nós estamos realmente a orar a Deus quando a nossa conduta é o melhor possível. Quando nós no dia a dia tratamos o irmão com igualdade, tratamos o irmão com respeito, utilizamos da caridade como a nossa bandeira do dia a dia. E então, nesta renovação entram muito estas duas prédicas de Jesus, do orar e vigiar. Vigiar para identificarmos o que ainda fazemos menos bem,
o orar para ser o transformar. E este orar não é mais do que nós educarmos também uma das situações que temos falado no estudo da mediunidade, dos nossos reflexos condicionados. Eles têm que ser educados para termos reflexos condicionados, vamos pôr assim, de melhor qualidade, para quando estivermos presentes a uma determinada situação, em vez de vir o temperamental, a reatividade, todos esses instintos mais primários como primeira resposta, já temos um reflexo condicionado a nos darem algumas indicações, nem que seja por nós próprios dizermos assim: espera, eu não posso agir assim, porque logo à noite vou estar de mim para comigo mesmo e eu próprio vou tirar satisfações a mim próprio. E nem que seja por isso, é um bom exercício. E de facto, o escrever no papel tem um movimento libertador no sentido de descarregar, porque há certas coisas que nós não conseguimos sequer verbalizar. E o escrever ajuda-nos muitas vezes a libertar essas emoções que estão acrisoladas em nós mesmos. E é uma ótima recomendação da Mónica. Boa. Boa. Continuou? Terminou? Sim. Desculpa, eu não queria interromper. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Iniciando o estudo desse livro, André Luiz vai nos trazer aqui um grande espelho. Ele, em uma linha, ele nos coloca aqui exatamente o que nós necessitamos de fazer em termos de desembaçar o espelho da nossa alma. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Olha, gente, nós não vamos conseguir o que todo mundo prega nas palestras, nas intuições e em todas as conversas sobre a reforma íntima, a nossa reforma da nossa casa mental. Nós não vamos conseguir fazer isso de imediato. Nós necessitamos, como André diz aqui e Santo Agostinho diz muito bem, do curso amoroso da dor agindo nas nossas construções mentais. Porque nós não paramos de criar mentalmente. Todos nós sabemos e não cansamos de repetir as máximas de Emmanuel, onde ele nos diz que o pensamento cria e a vontade executa. Então, as nossas construções mentais, na maior parte das vezes, é o que nos escraviza a esse mesmismo, a essa continuidade, que a Jaqueline já falou logo no início, no nosso cotidiano, o mesmo caminho, as mesmas pessoas, as mesmas conversas. Chega a um certo ponto em que você começa a analisar qual o proveito que você está tirando disso. O que isso... Vamos lembrar o nosso querido amigo Bittencourt Sampaio. O que essa inércia toda vai interessar a evolução coletiva ou a evolução pessoal? Não vai nos auxiliarmos em nada. Então, quanto mais reclamamos, mais entramos para dentro da conchinha do caracol que André Luiz nos apresenta aqui. E daí a pouco vamos estar o quê? Rastejando no lodo novamente. Mas é um lodo que nós fomos regando com as nossas lágrimas. Era terra fértil e nós inundamos de água saloba. Alguém já pôs aqui na boca uma gota de lágrima? É salgada, é saloba. A água saloba, ela é pertinente dos pântanos. Ela não gera vida, mas mesmo assim, em todo lodo existe o diamante. E nós, ao seguirmos o exemplo de Áureo, né, que é o Santo Agostinho, que auxilia na resposta,
que ao deitarmos, analisarmos se hoje foi melhor do que ontem, se eu conseguir retirar do meu coração as mágoas que ficaram. Olha só o exemplo que o André nos deu. Eu hoje já não vejo mais o atual marido da Zélia como um intruso no meu lar, porque aquilo não me pertence. Vamos lá ver a parábola do filho pródigo. Tudo é do pai, nada nos pertence. Quando nós falamos, igual a gente tem sempre questão de falar, é meu filho, é minha filha, é meu carro, é minha casa, não é nada, de Deus. Né? E muito, que Joana de Ângeles dá até uma lição muito sutil para Divaldo Franco, quando ele estava num país da América Central, né? E ele se sentia assim desamparado, né? E Joana de Ângeles acercou-se dele e falou: observa a natureza. É o que André nos diz aqui, a natureza nos visita tão sutilmente e nós, arraigados das nossas criações mentais, não temos os olhos abertos para poder ver o que a natureza vem nos trazer de belo, de bonito. Então, ela pediu de Divaldo Franco que contemplasse a natureza através da janela. Aí Divaldo Franco contemplou, veio uma lágrimazinha no canto do olho, e ela virou para ele e falou assim: está vendo, isso tudo é seu, meu filho. Isso tudo é seu. O mundo inteiro te pertence, por herança. Mas é preciso primeiro que seu pai morra, para você herdar isso. Então, é tudo dele, nada é nosso. Né? Então, nem o próprio ar que nós respiramos nos pertence. Porque o dia que ele faltar, nós morremos. Então, procurando a nossa reforma interior, nós temos que começar analisando as nossas ações, como diz o Felipe, mediante aos nossos irmãos. Se queres ter uma vida sossegada, em paz, em comunhão com seu espírito guardião, em comunhão com a natureza e com Deus, doe de si mesmo para a natureza, para Deus, para o seu irmão. Quando ele diz aqui que ele realmente sentiu o que que ele percebeu o que é o sentido da fraternidade, ele já parou de perguntar para os outros, porque nós estamos isso, tá tudo bem? Pois, então conta. Aí já quer que a gente, né, deságue ali um rosário de queixumes que só nos vai intoxicar mentalmente mais daquilo que nós já somos. Vamos analisar realmente o que Agostinho nos pede. Vamos analisar o que Sócrates apenas repetiu da inscrição lá de Delfos, né? E, de acordo com as más línguas, vamos dizer assim, entre aspas, Sócrates é uma das reencarnações de Kardec. Eu não afirmo isso, quem afirma é o Geraldo, né? O Geraldinho. Mas pode ter sido, sim, um sábio da antiguidade, porque para ter todo esse conhecimento sábio que Kardec tem, com certeza ele deve ter ocupado grandes reencarnações através dos tempos. Então, nós vamos hoje iniciar a limpeza do nosso espelho mental. Vamos hoje, vagarosamente, apagar aquela névoa que tem nos nossos olhos que impede de nos enxergar como filhos de Deus perfeito, como seres em evolução, como irmãos em humanidade e em fraternidade. Vamos olhar para todos nós como somos semelhantes uns aos outros. E a palavra semelhante aí é muito bem empregue, porque a matéria de qual eu sou feito, todos nós terráqueos somos feitos também, que é a matéria principal à base do carbono. Mas, atenção, o sentimento do espírito que habita em cada corpo de nós é que nos define a aparência. Muita paz a todos. Obrigada, pai. Eu acho que nós temos aí já bastante para poder refletir, não é? Obrigada a todos vocês pela colaboração.
Nós vamos continuar, estamos até o final. Eu prometo que não vou passar muito do nosso horário, tá bem? Mais um presente. Também de Emmanuel, do livro Rumo Certo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 1971, intitulado Autoaprimoramento. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra. Não padece dúvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemo-nos falhos e em nos referindo aos valores da alma, ante a vida superior, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Exatamente o que nós falamos aí, a Ana disse, o Felipe trouxe, não é? Não é só eu errei e agora chora, reclama. Não, nós temos que procurar nos levantar, nos melhorar, não é? E sobrepor as nossas dificuldades. De ontem ficou para trás. É o que eu posso fazer hoje. Como é que eu posso ser melhor hoje? O que eu posso mudar hoje, aquilo que eu errei ontem. E assim vai. Um dia após o outro. Nós vamos passar agora para a última leitura. Vou ler para vocês. E é do livro Fonte Viva. 173, tá? Leitura 173. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que foi ditado a ele em 1952. Bem, o livro foi ditado em 1952, né? Publicado. Agora, se foi dito, a mensagem foi dita em 1952, eu não acho, não sei. Então, vamos lá. Ante a luz da verdade. Eu não coloquei, porque eu não tive espaço, mas no top está: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de lutas desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida, é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Muito bem. Fica aí com vocês a mensagem de Emmanuel para todos nós. É um general. Eu deixo para vocês que nos assistem as referências do estudo de hoje.
para que vocês possam aí depois, com mais calma, fazer uma análise. Eu vou agradecer a todos pela participação de hoje. E antes de passarmos para a nossa prece de encerramento, eu gostaria de agradecer pela participação e pedir que Deus traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e de paz. Fiquem com Deus. Vamos serenar nossos corações e pedir ao nosso querido amado Mestre continuemos a aprender um pouquinho dos ensinamentos do amor. Querido amigo, cobre-nos com o teu manto de amor. Ajude-nos a entender as lições que acabamos de ler. Precisamos aprender um pouco. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, nosso Criador. Obrigada aos Espíritos de luz, aos Espíritos amigos, aos anjos. Queria também ler aqui uma oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e perdoando que se é perdoado, e é amando que se vive para a vida eterna. Obrigada, Jesus. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Mônica, por essa prece linda. Nada. E nós nos comprometemos a aqui estar na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Um beijo, um grande abraço a todos vocês. Boa semana. Obrigada. Beijinho.